Boa noite, que tá chegando. Seja bem-vinda, Cleusa. Ô, Cleusa, fala pra mim se a imagem tá boa e o som tá bom pra mim, tá? Pra mim poder arrumar certinho aqui. Você tá bem também? Tranquilinho? Você dá um ok pra mim. Se o som tá saindo bem aí, se a imagem tá saindo bem, Cleusa. Então a gente tá começando a nossa live de hoje, né? Pega o seu caderninho aí, que tem bastante coisa. Tá ótimo? Então, que ótimo, então. Cleusa, hoje eu trouxe um tema para nós, porque olha, a falta da proteína no nosso corpo. Até separei aqui 11 funções da proteína, 12 funções. E depois 14 sintomas de baixo consumo de proteína. É tão sério que se as pessoas parassem para pensar, não faltaria proteína em nenhuma refeição na casa de vocês. Você tá bem, Cleusa, também? Ô, Cleusa, onde que você mora? Qual é a tua cidade? Você é perto de mim? É longe de onde eu moro? Como que é? Sim, não, onde que você mora? Eu sou do Paraná. E você? Faz tempo que eu observo que você curte ali meu store, sempre tá aqui nas lives, mas ainda não descobriu de onde você mora. Se eu conheço você só pela live, se eu te conheço pessoalmente também. Pernambuco! Nossa! É longe da minha cidade. Eu moro na região sul do Brasil, no Paraná. Então vai dar uns 3.000 quilômetros, mais ou menos, da sua casa até a minha. Porque o Pernambuco é longe, hein? Bem lá no Nordeste, né? Bem na curvinha quase da região Nordeste do Brasil. Para você ver como que é interessante, né? A tecnologia leva a gente dentro da casa de outra pessoa, né? Mas a gente fica acabando conhecendo. Isso é interessante, né? Falei, quando eu comecei a fazer live há 2 anos atrás, 2 anos atrás faz que eu iniciei a fazer live, né? Eu falei assim, nossa, a gente vai conhecendo tantas pessoas para essa parte. O que você já utilizou, Cleusa? Do que eu já mostrei para vocês aqui, de informações pelo Store, aqui nas lives que eu faço. O que você assim, gostou e que te chamou a tua atenção? O que você já colocou na tua prática? Conta para mim. E o que você faz também aí em Brajão, Pernambuco? Qual que é a tua atividade? O que você faz? Você trabalha em quê? Me conhecer um pouquinho de você. Quando as pessoas vão chegando, a gente vai conversando um pouquinho também. Conta pra mim. Você tem filhos? Estava olhando o seu status esses dias também, conhecendo um pouquinho mais, né? Você é naturalista. Você trabalha nessa área de naturalismo também, então. Você tem loja. E há quanto tempo faz que você trabalha, Cleusa, na parte de naturalista? É uma área que cresce bastante, né? As pessoas estão em busca dessa parte agora, né? Então é importante. Você não tem escritório, então. Sim. Mas é uma área crescente, porque as pessoas estão começando a falar assim, a acordar. Eu falo assim que a pandemia contribuiu bastante para essas perguntas, né? Seja bem-vindo também, Espaço Adenilson, porque as pessoas estão buscando essa mudança, porém tem muita informação lá fora e acaba confundindo, né? Tem muitas dúvidas. Então, por isso que hoje eu estou trazendo informações relacionadas a essa parte, a importância que tem a proteína, quais são as funções dela, né? Porque quando a gente começa a entender, a gente começa a fazer melhor aquilo que tem que ser feito. Gente, vamos colaborar comigo quem está chegando aqui, então, vamos me ajudar. Eu vou enviar para meu aviãozinho para mais pessoas para estar vindo também participar dessa live. Aperta vocês também naquele aviãozinho ali, ó, e envia para 10 amigos de vocês para estar vindo para essa live de hoje, que essa live de hoje tem muita informação
que vai agregar na vida de vocês. Seja bem-vinda também, Bernardina. Bernardina, nós vamos fazer uma ação agora. Todos nós vamos apertar aquele aviãozinho ali e vamos enviar para mais 10 pessoas. Onde no cantinho assim da live tem tipo uma flechinha, um aviãozinho. E nós vamos enviar para 10 pessoas cada um. Eu vou enviar para 10, vocês também enviam para 10. Para a gente trazer mais pessoas para essa live de hoje, para pegar essas informações. Porque essas informações são muito importantes para a vida delas, tá? Eu vou enviar meus 10, vocês enviam para 10 de vocês também, tá? Então vamos lá, vamos chamar mais pessoas. Vamos chamar mais gente aqui, né? Para tá vindo. Aperta vocês aí que tô apertando aqui também. Para pessoas estão vindo, para poder buscar mais informação, receber mais. Isso, já mandei para os meus 10 aqui, tá? Gente, então vamos começar falando o que são as proteínas, tá bom? Então, proteínas são as macromoléculas orgânicas mais abundantes no nosso corpo, nossas células, fundamentais para a estrutura da função celular. Para ficar mais claro, não ficar esse termo científico, vou pensar assim para vocês. Então, o nosso corpo é a nossa casa. O que é a proteína nela? A proteína é a parede que sustenta essa casa. Isso que é a proteína. Se a gente não tiver proteína todo dia, essa parede não fica em pé. Começa a cair parte dessas paredes. Então, a proteína é a construção. Ela é o alicerce para que você possa construir algo para chegar na sua qualidade de vida. Eu falo assim, ó, quem deseja chegar com seus 70, 80, 90 anos, 100 anos, gente, com as suas próprias pernas, sem que ninguém levar você no banheiro, coloque proteína na sua vida. Porque ela faz parte para dar essa sustentabilidade para o nosso músculo. Então, quando eu falo de proteína, nós falamos assim, o nosso corpo precisa de grupos de alimentos. E nós temos 2 tipos de grupos de alimentos, chamados macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são os alimentos grandes, que o nosso corpo precisa ser processados. O nosso corpo sozinho não produz os macronutrientes. Nós precisamos comer os macronutrientes para que eles possam ser produzidos dentro do nosso organismo. Então, quando eu falar de macronutrientes, nós temos 4 principais, né? Que são carboidratos complexos, proteínas, fibras e óleos essenciais. Vou só explicar um pouquinho cada um, mas eu vou focar hoje em cima das proteínas, tá? Quando eu falo em carboidratos complexos, são os carboidratos que contêm fibras. Por exemplo, os legumes, as verduras, as frutas, as raízes. Esses são chamados de carboidratos complexos, do grupo dos macronutrientes. Boa noite, Claudete. Seja bem-vinda também, tá? Esse grupo dos macronutrientes, eles fazem o que, os carboidratos? Os carboidratos geram energia pra gente. A função desses alimentos na nossa alimentação. Então, eles precisam estar presentes também. Porém, não pode ser a maioria. E hoje nós temos a maior parte do consumo do brasileiro, isso em nível mundial, tá? Excessos muito de carboidratos. E esses excessos geram energia, porém estoque de gordura também. Depois a gente vai ter os óleos essenciais, que são também funções de saciedade e energia. E depois a gente vai ter as fibras, que auxiliam no processo de regulador do que a gente come. Então, a energia é o carboidrato e os óleos essenciais. As fibras são os reguladores. Ele vai regular o tipo do alimento que ele está comendo. Seja bem-vinda também, Marta. E a proteína é o nosso construtor. Ele é o tijolinho da nossa casa. Então, a gente precisa ter proteínas em todas as refeições. Então, eu vou colocar para vocês quais são as funções da proteína. Daí, vocês vão observando. Gente, é muita função. Aqui eu trouxe algumas. Eu trouxe para vocês, ó, 12 funções da proteína. Porém, tem muito mais de 20 funções. Uma das funções principais, transporte de oxigênio para o nosso sangue, para a nossa célula. Se a gente não tem proteína, falta transporte de oxigênio, daí a gente tem muita fadiga, que é uma das consequências. Depois, proteção do corpo contra patógenos, ou seja, elementos estranhos, que acabam gerando doença para o nosso corpo. Terceiro, trabalha nas reações enzimáticas.
faz o trabalho das enzimas digestivas, enzima metabólica dentro do nosso organismo. Quarta função da proteína, crescimento e formação hormonal. Sabe aquelas pessoas que não crescem, não aumentam os processos dos hormônios porque está faltando proteína? Então, o crescimento do nosso músculo, formação da nossa estrutura, nosso crescimento, o crescimento hormonal da madrugada acontece por causa das proteínas. Quinta função, funções neurológicas. As nossas fibras nervosas são envolvidas por proteína. Então, o nosso raciocínio fica mais lento, eu fico mais nervoso. Então, a parte neural nossa, ela é composta das proteínas também. Equilíbrio da saciedade e dos hormônios da saciedade. Se a gente não tem proteína em quantidade adequada, nós não temos saciedade na nossa alimentação. Crescimento muscular. O músculo, se você está tendo perda muscular, é sinal do quê? Que eu estou tendo pouco consumo de proteína. Nós, mulheres, a partir de 25 anos, nosso corpo já começa a modificar o processo de hormônio e entrada de proteína. Então, a gente precisa aumentar o consumo dessa proteína. O que mais a função para ela? A função de cuidar do nosso cabelo, da nossa pele, da nossa unha. Tudo é da base das proteínas. Então, se eu não estou resistente de cabelo, de pele, de unha, o quê? As proteínas estão faltando ali. Oitavo, a importância da proteína, função da proteína. Controle da glicemia, da insulina. Quando eu como um alimento que é um carboidrato associado à proteína, aquele carboidrato ele vai ser absorvido mais lentamente, porque a proteína tem essa capacidade de neutralizar a velocidade da glicemia do alimento. Nono, efeito da proteína, função da proteína. Efeito termogênico. Quando eu como proteína, o meu corpo precisa gerar mais energia para quebrar essa proteína. Quanto mais proteína e músculo tiver, mais energia eu estou queimando. Então, ele é uma função também metabólica. Quanto menos proteína você tem, mais gordura abdominal se guarda, porque o corpo não queima. Daí ele vai gerar o quê? Um estoque de gordura. Décima função da proteína. Músculos são formados por proteínas. Então, quando você faz um exercício físico, por exemplo, você rasga o músculo, aquela cicatrização acontece através da proteína. Então, a proteína, ela é primordial para a formação da nossa musculatura. Primeira função da proteína. A hemoglobina do sangue, ela é feita de proteína. E depois, a 12ª, a nossa imunidade. Então, se a nossa imunidade não está em dia, é um dos sinais que o nosso corpo também está faltando proteína. Então, aqui eu coloquei algumas das funções. Agora, eu vou colocar para vocês quais são os sintomas quando eu tenho perda de proteína no meu corpo. E depois, no final da aula, eu vou falar para vocês quais são, aonde eu encontro proteína, como que eu coloco no meu dia a dia, que rotina que eu preciso ter para que realmente essa proteína que eu estou comendo seja absorvida no meu corpo. Porque se eu não tiver também uma rotina de alimentação correta, uma rotina na prática de absorção dessa proteína, eu não vou conseguir absorver essa proteína e não vai ter no meu organismo. Daí eu começo a gerar alguns sintomas. Aqui eu coloquei as funções. Eu falo que uma das funções principais aqui, gente, é a questão neurológica, muscular, da nossa imunidade, da oxigenação do nosso corpo. É tudo à base de proteína. Por isso que eu falei que a proteína, ela é o construtor. Ela é um alimento de construção do nosso corpo. É a parede que sustenta esse nosso corpo em dia. E quais são os sintomas de baixo consumo de proteína? Primeiro sintoma que aparece, fadiga crônica. Porque a função da proteína não é mandar oxigênio? O que leva à fadiga? A falta de resistência desse músculo, porque o músculo faz o seguinte processo, ele contrai e relaxa. Essa contração é realizada também pela proteína. Se eu não estou tendo contração e relaxamento corretamente, eu começo a faltar oxigenação. Essa falta de oxigenação leva à fadiga crônica. Então, a fadiga crônica, ela é um dos sintomas do baixo consumo de proteína que eu tenho. Depois, cabelo, peles e unhas fracas. Vai no banheiro, pentear o cabelo, sai aquele tanto de cabelo.
A pele flácida, as unhas constantemente rachando e quebradiças, cheio de rasgo nessas unhas. Então isso é sinal do que o consumo de proteína diário está sendo baixa. Perda muscular e acúmulo de gordura. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Porque a gordura abdominal, a gordura corporal da gente, ela não pode estar acontecendo. Se tiver acontecendo acúmulo de gordura, é sinal que o que eu estou comendo é muito mais gordura do que proteína. Porque quando você consome proteína, a proteína por si só, ela é um alimento termogênico. Ela precisa de mais calorias para fazer a quebra dessa proteína. E ela entra no organismo e vai ser transformado daí, nesse processo de produção muscular. Então, você precisa aumentar. Então, se eu estou tendo perda de músculo e aumento de gordura, é sinal que o meu corpo não está fazendo trabalho metabólico. Como eu consigo ver esse processo de músculo e gordura? Existe uma máquina que chama bioimpedância. Essa máquina, ela consegue observar a concentração de gordura que eu tenho no corpo e a concentração de músculo. Quanto mais músculo a gente tem, melhor é a resistência do nosso organismo. Quanto mais gordura, mais fadiga, mais cansaço, mais inflamação. Porque gordura, ela é inflamação corporal. Por exemplo, quando você pega um toicinho de porco, né? Que tem a pele, tem a gordura subcutânea, vai ter o músculo. Aquela gordura, ela é pura inflamação do animal. E na gente é a mesma coisa. Nós vamos ter a pele, a camada de gordura que tem que ser bem restritizinha ali, o músculo, depois tem a gordura interna. Mas se você tiver aquela camada grande, então é sinal que você está tendo pouco músculo e mais gordura. Eu, por exemplo, eu era uma falsa magra. Eu tinha grande concentração de acúmulo de gordura no corpo. Tanto que eu tinha 12 quilos acima do meu peso e você olhava em mim e você não via que eu estava com 12 acima do quilo do peso. Mas eu tinha muita gordura corporal. Então a gordura é sinal de baixo índice de proteína no nosso organismo. Outros sintomas de baixo consumo de proteína. Dores frequentes. Se você tem dores frequentes, vive com infecções, gente, é sinal que você não está tendo imunidade em dia. E a baixa dessa imunidade em dia acaba levando à diminuição de proteína no nosso organismo, porque não está sendo ingesta, você não está consumindo a quantidade que precisa todo dia. Outro processo também, gases e prisão de ventre constante. Porque muitas vezes você não come a quantidade, come muito consumo de carboidrato e esse consumo de carboidrato gera a produção de gases, principalmente os carboidratos refinados, de alto índice glicêmico, muito açúcar. Então isso faz a formação das bactérias ruins no intestino e essas bactérias ruins no intestino leva a essa produção de gases, a esse estufamento, a esse inchaço. Então, a baixo consumo de proteína leva a esse processo. Sétimo item do sintoma de baixo consumo de proteína. Fígado gordo. Nossa, mas o fígado gordo não está relacionado ao acúmulo de gordura pelo alimento que eu como? Mas o que gera gordura? O que gera gordura no fígado, gente, a maior concentração é o consumo de carboidrato refinado. Farináceos, açúcares, excesso de fruta. Não dá para colocar, por exemplo, 5, 6 tipos de fruta à noite, porque a fruta, ela contém a frutose, e essa frutose é um carboidrato, e esse carboidrato se transforma em insulina, que vai virar em formato de gordura. Então, o fígado gordo é sinal de baixo consumo de proteína, alto consumo de carboidrato, principalmente carboidratos refinados. Outros sintomas, né? Pele inchada, edema. Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, eu acordo inchadinho, eu relo, em mim fica aqueles sinais de inchaço. Então, o sinal de inchaço mostra que é um baixo consumo de proteína também no nosso corpo. Então, o correto não é você ter edema. O edema mostra inchaço devido à alta concentração de carboidratos refinados no organismo. Depois, maior risco de fratura e baixa cicatrização. Má cicatrização. O que cicatriza o nosso corpo é a proteína, é a junção de uma célula com a outra. Se você tem baixo consumo de proteína, então aquela cicatrização acaba não acontecendo. Por que fraturas? Porque os ossos também são células e as nossas células, elas precisam de proteína. Então, se eu não estou dando a quantidade, é muito mais fácil eu ter uma quebradura do que a cicatrização. Então, meu corpo fica flácido, acabo tendo
machucadura constante. Outro item relacionado a baixo consumo de proteína, mais um dos sintomas. Muito apetite, baixa saciedade. Isso é o que eu mais escuto no processo do controle de peso. As pessoas falam assim pra mim, nossa, chega de tarde, eu quero comer a geladeira. Por quê? Teve baixo consumo adequado de proteína. Então, no final, eu vou ensinar para vocês como que a gente tem que ter a quantidade de proteína, como que eu divido ela nas refeições, onde que eu posso encontrar as proteínas, para que realmente eu bata a minha meta de proteína diária, para trabalhar essa saciedade, para ajudar você nas funções proteicas do corpo. Tô sendo clara para vocês? Quem daqui fala assim para mim, ó, ok, tô entendendo, tá falando claro para mim. Outra coisa, obesidade. 99,9% das pessoas que são acima do peso, eles têm maior consumo de caloria, maior consumo de carboidrato, baixo consumo de proteína. Porque quando você tem mais proteína no corpo, você tem mais saciedade, você faz o teu corpo fazer um trabalho metabólico, porque ele precisa queimar caloria para gerar a quebra desse alimento. Então, a pessoa precisa queimar metabolicamente. Então, se a pessoa está acima do peso, com certeza ela já está fazendo esse processo inverso. Ela está ingerindo muito carboidrato, baixo consumo de proteínas. Outro processo, dores musculares. Lembra que eu falei para vocês que a proteína trabalha diretamente no músculo? Se eu não tenho a quantidade certa, eu começo a diminuir o meu músculo. Nós, mulheres, até 25 anos, a gente consegue ter a produção de proteína, de colágeno principalmente. Depois de 25 anos, nós perdemos 1% por ano. Então, imagina eu que tenho 46 anos, se eu não cuido. Quanto de massa muscular eu já perdi se eu não faço um trabalho que tem que ser feito e não consumo a quantidade de proteína que precisa? Então, você vê aquelas pessoas que não têm músculo no corpo, porque ela não consegue dar o que precisa. Depois, feridas constantes. Não existe cicatrização. Aquelas feridas não conseguem cicatrizar, porque é a proteína que trabalha o processo da cicatrização. Se eu tenho baixo consumo, como que eu vou conseguir cicatrizar a minha machucadura? Então, eu coloquei para vocês no começo, ó, funções da proteína, que eu coloquei 12 funções da proteína. Agora, eu tô colocando aqui para vocês 14 sintomas de falta de consumo de proteína no meu corpo. Mas e agora? O que eu faço para que eu possa pôr essa proteína? Então, a primeira coisa que eu preciso saber, onde que eu encontro essas danadas das proteínas? Porque, gente, nosso corpo não produz, nós precisamos colocar para dentro, não tem outro processo. Então, onde que eu encontro? As proteínas são encontradas nas carnes, nos leites, ovos, peixes, grãos, leguminosas e também legumes. Vou dar exemplo para vocês. Vou dar exemplo em 100 gramas, para vocês verem mais ou menos a noção, tá? Para entender onde que eu posso encontrar em maior quantidade e quais são as menores quantidades. Então, quando eu pego, por exemplo, ali, 100 gramas de frango, o frango tem 30 gramas de proteína a cada 100 gramas. Então, 2 pedaços de frango, peito de frango, por exemplo, tem 30 gramas de proteína. Se eu pego a chia, só que lembrando, eu tenho a proteína, porém eu também tenho a caloria. E eu tenho que saber qual é a minha caloria basal para que eu não possa superar também o excesso de calorias. Por exemplo, meu corpo, meu metabolismo é 1.200 calorias, no máximo 1.250. Isso é a caloria basal minha, é o que o meu corpo precisa para que eu tenha energia e mantenha o meu dia no equilíbrio, para que eu possa manter meu peso, tá? Por exemplo, se eu vou comer 100 gramas de frango, 30 gramas de proteína, mas eu tenho exatamente também 239 gramas de calorias. Então, eu tenho que estar atento nesse processo. Mas como que eu consigo fazer esse cálculo? Por exemplo, ali, eu tenho que comer a chia. A chia tem a proteína? Tem, mas é na quantidade que tem o frango em 100 gramas? Não é a quantidade. A chia, nós temos 16 gramas de chia em 100 gramas. Desse alimento. Porém, eu vou ter 486 calorias em 100 gramas de chia. Então, quer dizer que em 100 gramas de frango eu vou ter 239. Agora, 100 gramas de chia eu já vou ter exatamente 486. E se eu pego amendoim? O amendoim eu vou ter 27 gramas de proteína.
porém eu vou ter 600 calorias. Então imagina só, eu que tenho 1.200 calorias no dia, se eu comer 200 gramas de amendoim, eu já estouro quase a minha cota de caloria do dia. Então essa cota de caloria estourada também acaba armazenando processo de gordura no corpo da gente. Agora, quais são os grãos? Vou dar um exemplo para vocês de 2 grãos. A ervilha. A ervilha, para cada 100 gramas, uma xícara de ervilha, ela tem exatamente 5 gramas de proteína. Só que em caloria tem 81 calorias. Se eu preciso ingerir 30 gramas por dia, eu preciso exatamente 6 xícaras de ervilha para que eu possa dar aquelas 30 gramas. Porém, eu tenho exatamente ali quase 400 calorias. Então, é bastante caloria, a gente tem que estar atento. O grão de bico. O grão de bico, gente, tem exatamente 1,6 gramas de proteína a cada xícara, a cada 100 gramas de proteína. Só que eu tenho exatamente 108 calorias. Então, se eu preciso bater uma meta de 30 gramas de caloria cada refeição, por exemplo, se eu for colocar em grão de bico, eu preciso colocar mais de 10 xícaras. Só que mais de 10 xícaras vai dar para mim 1.080 calorias. Então, estoura a quantidade de calorias que eu preciso. Se eu for colocar na castanha do Pará, a castanha do Pará tem 1,4 gramas de proteína. Porém, a cada 100 gramas, ela tem 656 calorias. Então, não é somente você estar atenta na proteína, mas você também estar atento nas calorias que contém aquele alimento. Então, é muito, como se diz, não é muito fácil você bater a meta de proteína. E como que é a nossa meta de proteína? Como que eu faço para que eu possa saber o cálculo de proteína corretamente? Vocês têm que fazer assim, Por exemplo, o meu peso, ele oscila sempre 50, 51, esse é o meu peso. Eu faço exercício físico todos os dias, então eu faço da seguinte forma. Eu coloco 2 gramas de proteína por quilo de peso, todos os dias. Então, se eu tenho 50 quilos, eu preciso comer 100 gramas de proteína por dia. 100 gramas de proteína. Mas eu não posso ultrapassar 40 gramas de proteína por refeição. Se eu ultrapasso de 40 gramas, o meu corpo não absorve essas proteínas. Ele se perde pelo rim. Então, a gente precisa colocar a quantidade corretamente. Então, o que eu faço para conseguir bater a meta diária de proteína? Eu como 4 vezes por dia. Eu faço a minha primeira refeição, depois eu almoço, lanche da tarde e faço a janta. São 4 refeições. Então, nessas 4 refeições, eu divido 100 gramas de proteína por 4 refeições, que me dá 25 gramas cada refeição. Então, eu preciso bater a meta de proteína por refeição. Todas as minhas refeições precisam ter proteínas, fibras de qualidade nessas refeições. Porque senão eu não tenho a filtragem, porque a função da fibra é filtrar e a função da proteína é construir, juntamente com os outros nutrientes para ter a energia também. Então eu preciso bater essa meta de proteína. Então, por exemplo, se eu comi no almoço 100 gramas de frango, eu consigo pôr 30 gramas de proteína ali. Só que vai chegar no lanche da tarde, eu preciso pôr mais 25 gramas. Porque a minha meta do dia é 100 gramas. Agora, eu não posso colocar exatamente ali, 100 gramas de amendoim, porque são 600 calorias. Se eu coloco 600 calorias mais 500 do almoço, no prato da minha alimentação, já estourou. Então, quer dizer que em 2 refeições, eu estourei minha cota de caloria. Daí, meu corpo começa a armazenar. E eu ainda tenho mais 2 refeições para fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso procurar o grupo de alimentos proteicos de baixa caloria. Por isso que eu decidi, há 21 anos atrás, fazer o processo da suplementação. Porque a suplementação é de baixa caloria e dá todo o aporte nutricional que a gente precisa em termos proteico. Daí eu corrigi essa parte. Então, se eu sei o cálculo de proteína que eu preciso fazer, eu já começo a entender na onde que eu encontro as proteínas. Por exemplo, ali, o brócolis. O brócolis é um legume, porém ele tem exatamente 2,8 gramas de proteína a cada xícara de brócolis. E a cada xícara eu tenho 31 calorias. Então, para que eu possa bater 25 gramas, eu tenho que comer exatamente mais de 10 xícaras de brócolis para bater a meta de caloria, de ingestão naquela refeição.
Ah, eu vou colocar brócolis no meu almoço, então eu tenho que comer 10 xícaras de brócolis para conseguir bater a meta de caloria. E ainda o valor que tá o brócolis hoje no mercado, né? Então são fatores que interferem. Então eu tenho que saber se eu faço que tipo de exercício. Porque assim, a ingesta de proteína vai de 1 grama a 3 gramas de proteína por quilo de peso. A minha ingesta diária é 2, porque eu faço o exercício físico que precisa de proteína. Agora, se eu não pratico nenhum tipo de exercício, eu tenho que ter 1,5 gramas para ter essa absorção de proteína. E dividida aí conforme as suas 4 refeições do dia. Se eu faço primeira refeição, depois a segunda almoço, depois eu venho a parte do lanche da tarde, vou à janta, eu tenho que dividir em 4 refeições. Se eu faço 5, eu vou dividir essa meta de proteína por 5 refeições. E eu preciso bater ela em todas as refeições. Mas como que eu faço daí então para que realmente eu consiga fazer a absorção dessa proteína? Não é somente comer. Comer é o de menos. A gente precisa fazer essa proteína chegar dentro do nosso corpo, ser absorvido. Daí existe um processo que você tem que fazer. Porque a proteína é um alimento essencial. O nosso corpo não produz se você não colocar proteína para dentro. Então você precisa pôr proteína. Tá, fiz Nutri então assim, escolhi as proteínas, ainda lembrando que ela não pode ser frita. Proteína frita, você mata os micronutrientes dela, você mata a proteína e ela vai embora. Você precisa cozinhar, grelhar ou assar para a saturação dela não matar essas proteínas. Tem todo um processo que precisa fazer. Então, beleza. Fiz o planejamento, escolhi as proteínas, preparei corretamente essa proteína, vou comer essa quantidade de proteína. Todo dia. Se eu preciso de 25 gramas, eu preciso pôr 25 gramas numa primeira refeição, no horário do almoço, no lanche da tarde e na janta. Bati a meta de 100. Mas e agora? Como que eu faço para essas proteínas realmente trabalhar dentro do meu corpo? Tá, eu consegui fazer isso daí, coloquei a meta. Coloquei grupo de alimento, os macros e os micros alimentos ali corretamente. Eu preciso daí ir me hidratar corretamente. Porque a proteína, ela precisa de hidratação. Se você não dá a quantidade de água que o teu corpo precisa, ele sobrecarrega o nosso rim. Então, ele precisa de quantidade de água. Como que é a quantidade de água para a gente poder ingerir para essa proteína realmente chegar dentro do meu metabolismo? A cada 25 kg de peso, você tem que ter 2 garrafinhas de 500 ml de água. Por exemplo, eu tenho 51 quilos. Eu sempre ingiro mais do que 2,5 litros de água. Eu tomo 3 litros, 3,5 litros, por quê? Porque eu trabalho com a fala, eu faço exercício físico todo dia, então eu preciso de muita hidratação. E eu entrei agora na menopausa, e a minha menopausa saiu através da salivação. Eu tenho muita produção de saliva. Eu não tive nada de processo de aquecimento do corpo, problema de hormônio, nada. O que me saiu é o quê? O excesso de salivação. Então, eu tenho que estar constantemente me hidratando, porque senão eu tenho perda de hidratação. Então, a proteína precisa de hidratação. Então, você precisa colocar a meta de hidratação para absorção dessa proteína. Depois, escolha e hidratação. Exercício físico. Não dá, gente, para ingerir proteína sem fazer o exercício físico. Porque a única maneira de você criar músculo é através do consumo da alimentação. Porque é assim, ó, os gominhos da barriga não são construídos na academia, são transformados na academia e construídos na cozinha. Então, você precisa ter as proteínas corretamente para bater essa meta, para que você possa ir para o exercício físico. Você deu para o seu corpo essa proteína, que ela vai ser metabolizada e transformada com o exercício físico. Então, o exercício físico faz parte de uma boa ingesta de proteína para a construção dessa massa muscular, massa magra saudável. Quanto mais massa magra você tem no corpo, mais você tem queima de energia, mais vitalidade, mais disposição, mais saciedade e muito mais qualidade de vida você vai ter. Então, é importantíssimo. Depois, fiz exercício físico, mas quais são os exercícios melhores para a formação da massa muscular se eu realmente bati a meta de proteína que eu preciso diariamente? Exercício de força de alta intensidade, tá? A musculação, o crossfit,
Até o HIIT, depende o tipo do HIIT que você faz, também contribui para que você possa ganhar massa muscular, para realmente fazer essa proteína trabalhar dentro do seu corpo. Depois, a suplementação nutricional, a suplementação proteica, porque para a gente conseguir bater a meta, igual eu falei para vocês aqui, deu o exemplo do brócolis, ter que comer 10 xícaras ou 10 cabecinhas de brócolis numa refeição para conseguir colocar 20 gramas de proteína é muito difícil. Então, o que eu faço hoje há mais de 20 anos? Eu utilizo a suplementação proteica pura, só proteína. Eu acrescento no meio dos meus shake proteico, eu faço bolos e coloco mais proteína, no meio de salada, no meio de caldo, para que eu possa bater essa meta diária de proteína. Depois nós temos também o sono reparador. O sono, ele vai ajudar você no processo de produção noturna. Então, se você comeu as proteínas, exercitou, tomou água, durante o sono existe a regeneração celular. E a nossa célula, ela é feita de proteína. A base da nossa célula é proteína. Então, o sono, a noite de sono adequadamente, também vai contribuir para a produção celular. E a produção celular através da boa proteína. Então, são fatores. No começo da live eu falei para vocês o que era a proteína. Depois, quais são as funções a proteína tem. Depois, sintomas da falta de proteína no meu corpo. E agora, eu estou encaminhando para vocês como que eu faço para bater a meta diária de proteína e para essa proteína ser absorvida no meu corpo, o que realmente eu preciso fazer. Quais são as maneiras que eu faço para o meu corpo metabolizar essa proteína. Então, nessa aula live de hoje, eu trouxe todos esses processos para vocês. O que é a função, os sintomas que eu tenho de baixo consumo e como que eu faço para ingerir corretamente essa quantidade de proteína. O que eu preciso fazer para que realmente o meu corpo absorva e eu tenha essa produção, essa energia, essa disposição, eu não tenha essa queda de falta de energia e sintomas de falta de energia no meu corpo e da baixa absorção de proteína. Então, pega essas informações, assiste de novo essa aula live, pega essas informações, coloca no papel para vocês e pega esses dados que são importantes para que realmente você possa colocar no seu dia certo. Porque se você começa a ter uma ingesta adequadamente de proteína, você não precisa passar por todos esses sintomas. Esses 14 sintomas que eu coloquei de falta de proteína, você vai estar nas funções corretas. E essas funções corretas vai levar você a ter mais resistência no teu metabolismo, menos doença, gasta menos, porque você começa a cuidar mais desse processo celular, tá? Então, pega essas dicas que eu falei para vocês, coloca no papel, pratica. Eu vou deixar essa live salva. Vocês clicam nela e envia para mais pessoas que vocês conhecem que não estavam na aula de hoje, para entender essas funções que as proteínas têm no nosso corpo, tá? E eu vou deixar para vocês também aqui abaixo a lista das proteínas, onde que eu posso encontrar elas, né? E também convidar vocês para vir participar com a gente do nosso desafio Corpo Magro, onde a gente vai estar ensinando essas meninas a bater as metas de proteína, trabalhar essa saciedade, chegar na melhor forma, com muita energia e disposição também. Eu vou deixar o link aí abaixo para vocês, para passar a informação de como funciona o nosso desafio. A gente vai estar iniciando agora, quinta-feira, ainda tem vaga. Corre lá, entra para o nosso grupo para você também chegar dentro dos seus objetivos. E pega essas dicas que eu coloquei para vocês aqui, tá? Eu vou deixar essa live salva. Então, clica depois e compartilha com as suas amigas que têm dificuldade em estar ingerindo também essa quantidade de proteína adequadamente, tá bom? Então, beijo, fica com Deus, tenha uma excelente semana, excelente final de feriado e a gente se encontra semana que vem na nossa próxima aula live para a gente poder trazer mais informações para vocês. Manda no meu direct quais são as informações que vocês querem. O que vocês querem que eu fale na próxima live para vocês, tá bom? Então, beijo, fica com Deus, tenha uma semana abençoada e maravilhosa, tá? Até mais, beijo, beijo, beijo.